vamos continuar nosso estudo dentro da teoria do conhecimento. Estávamos falando do empirismo no último vídeo e vimos como John Locke ele estabelece que a experiência é a condição para a gente ter conhecimento. Então, todo o material do conhecimento é adquirido unicamente para John Locke através da nossa experiência. E aí, obviamente, há uma forte crítica àquele conceito que a gente tinha visto com Descartes de ideias inatas. Hoje a gente vai focar um pouco no pensamento de um cara chamado David Hume. Tá? O David Hume, gente, ele é interessante porque ele trabalha com a questão de ceticismo. Primeiro, para Hume, o conhecimento ele começa com as nossas percepções. Essas percepções, ela tem tanto as nossas impressões que são originárias, mas também tem as ideias que são derivadas dessas impressões. Então, como é que funcionaria aí? Existe a realidade, e essa é a realidade, através dos nossos sentidos, olha a seta lá em cima, ela cria uma percepção. Isso, da realidade para a percepção, a gente chama de processo sensível. E é da percepção, através do nosso entendimento, que as ideias surgem, através de um processo que é abstrato. Olha só, as nossas ideias e a realidade, elas não estão linkadas, né? A realidade se liga com a nossa percepção, mas a percepção é através do entendimento. Quer dizer, então, que as ideias é derivada da percepção que deriva da realidade. Então, de fato, as ideias elas não são tão certas sempre. Por quê? Porque elas não são originárias, elas derivam de algo. E aí, gente, a grande sacada do David Hume é entender que é impossível a gente criar enunciados universais. Então, olha só o que ele está falando. Se eu não tenho um acesso direto à realidade, se as ideias não têm um acesso direto à realidade, como é que eu posso ter certeza de que algo que eu criei hoje ou ontem, uma ideia que eu tive hoje ou ontem, ela vai permanecer igual no futuro? Isso é impossível. Então, o que é o ceticismo, então? O ceticismo é aquela pessoa que nega que o conhecimento pleno exista. A gente não tem conhecimento de tudo. E aí, o Hume vai dar a recusa, né? Vai fazer a recusa do método indutivo. Né? Vocês lembram lá do método indutivo, né? Que eu tenho leis gerais, eu tenho os casos particulares, né? O que o método indutivo faz? Ele fala que de vários casos particulares eu tenho capacidade de criar uma lei geral. Então, por exemplo, eu jogo um pincel no chão e ele cai. Ontem eu tropecei e caí. Todo dia eu entendo que os objetos eles caem no chão. Então, existe uma lei geral da gravidade. É isso que os indutivistas falam. Se a partir de vários casos particulares eu posso criar uma lei geral. Então, eu tomo um remédio hoje para curar de dor de cabeça, me curei. Amanhã eu estou com dor de cabeça, tomei de novo. Para o David Hume a questão é o seguinte: eu posso garantir que esse remédio que eu tomo hoje vai funcionar comigo daqui a 10 anos? O David Hume fala que não. Então, esse processo que a gente chama de indução, para o David Hume, ele não garante o nosso conhecimento. Porque é impossível eu ter certeza de que no futuro, aquilo que hoje eu afirmo ser uma verdade, permaneça. Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui. Né? Imagina que eu viro para vocês e falo: olha, gente, é impossível eu falar algo hoje e as pessoas só conseguirem escutar daqui a um mês, por exemplo, ou daqui 2 meses, daqui a 1 ano. Se eu falo isso no século 5 a.C., que eu estou falando algo que as pessoas não vão escutar naquele momento, isso é uma verdade. Vou dar um exemplo mais fácil. Eu falar no século 5 que é impossível um homem voar. Olha, lá no século 5 a.C. No século... Quando Cristo nasceu era 100 anos depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, é impossível para um homem voar. 1500 anos depois de Cristo, é impossível voar. 1900 anos depois de Cristo, opa, será que ainda é? Não. Porque a gente já tem, por exemplo, balão, a gente já tem o Zeppelin. Em 1904, a gente vai ter o primeiro, vai ter lá, conseguir voar com Santos Dumont,
né? Então, isso tudo que foi verdade durante séculos e milênios, hoje em dia é uma falsidade. É a mesma coisa do telefone. Imagina eu falar que eu consigo me comunicar com alguém que esteja a 500 metros ou 500 quilômetros de distância de mim. Olha, isso lá na época de Cristo não é verdadeiro. É impossível se comunicar com alguém simultaneamente numa distância tão grande. Mas hoje isso é verdadeiro. Então aquilo que a gente tinha como verdade, no futuro não é. Então hoje a gente fala, olha, é impossível, por exemplo, o teletransporte. Bom, é impossível hoje, com as tecnologias de hoje. Eu não posso falar que amanhã, no futuro, seja impossível. Então, o problema do David Hume é justamente esse. É que a gente tem que acreditar, olha aí, uma crença, um hábito na relação de causa e efeito. Eu falo que hoje isso acontece por causa disso. Mas para o David Hume, eu alinhar A com B é uma crença. Eu falar que esse remédio me cura, se eu tenho dor de cabeça, tal remédio me cura, então a causa é a dor de cabeça, o efeito é o remédio, né? Ou o efeito da minha cura é a causa remédio. Isso eu tenho que acreditar pro David Hume. Se é uma crença, gente, olha aí o pulo do gato, não é científico. Então, o que ele está falando é, a gente tem que acreditar que a ciência é verdadeira. Mas se a ciência é um campo de conhecimento objetivo, que independe dos sujeitos, o David Hume acaba por extinguir a ciência, né? E aí é o que a gente chama de empirismo psicológico. O que é o empirismo psicológico? Por que é psicológico? Porque depende, né, o conhecimento ele depende do sujeito, né? A subjetividade dos sujeitos é muito importante para o conhecimento. Beleza? Olha só, como é que será feito, né? Conceito ou hábito. Metafísica antiga e moderna. A realidade ou o ser existe em si mesmo. E através do pensamento, a realidade ela existe em si mesmo, então esse quarto, essas mesas, onde vocês estão, a cama, existe em si mesmo, não depende de mim. E, obviamente, através do meu pensamento, eu tenho ideias e conceitos. Ou seja, eu tenho um conhecimento verdadeiro da realidade através das minhas ideias e dos conceitos que eu falo. Quando eu falo mesa, você já sabe o que eu estou falando. Se eu falo cama, você sabe. Então, é um conhecimento, é um conceito, né, que você tem da realidade. A teoria de Hume é diferente. Ela fala o seguinte, que as nossas sensações, as nossas percepções e as nossas impressões, através do sujeito do conhecimento que a gente cria apenas nomes gerais e não conceitos. Eu crio um nome geral para tudo aquilo que eu acho que é igual. Então, tudo aquilo que são associações de sensações e lembranças por meio do hábito. Então, eu crio um nome geral. Quando eu falo cadeira, eu estou falando de uma cadeira específica que está na minha mente, mas você pegou uma cadeira que talvez não é a que eu estou pensando. Eu estou pensando numa cadeira de escritório, ela é acolchoada, o pé é com rodinha, e talvez você está pensando numa cadeira de escola ou numa cadeira de madeira da mesa da sua cozinha. Olha, são nomes gerais, beleza? Se as ideias resultam de hábitos mentais e não correspondem a nenhuma realidade substancial, e aí vocês lembram, as ideias para Hume, ela não tem uma ligação direta com a realidade. Beleza? Então, se as ideias resultam apenas de hábitos mentais, que é de associar coisas, a pretensão de conhecer a essência de todas as coisas se vê abalada com Hume. Ou seja, para o Hume, a gente não consegue conhecer tudo, porque a gente não tem acesso a isso. A gente não tem acesso ao que é o objeto de fato. A gente somente tem acesso àquilo que a gente acha que o objeto é, mas não o que de fato ele é. Como é que quando eu falo cadeira, será que a gente está falando de um mesmo objeto? Às vezes não. E aí para o David Hume o conhecimento ele se vê muito abalado. E aí o David Hume ele vai lançar um problemaço para a ciência, que a gente vai conseguir resolver somente depois. Beleza, gente? Então, toda vez que a gente lembrar de empirismo, lembre-se do conceito de tábula rasa e que é a experiência, que a fonte e o critério para o conhecimento. Né? E aí, nesse sentido, os nossos órgãos do sentido são necessários. Né? Algumas dicas aí para vocês. 2 livros, né, que são gigantescos. Ensaio sobre o Entendimento Humano, do John Locke, e Tratado da Natureza Humana, do David Hume. Tem um filme chamado Janela da Alma, maravilhoso. E tem uma série, gente, ela até é nova, né, chamada Cosmos, que a Fox elaborou em 2014, que ela vai trabalhar um pouco dessa perspectiva da ciência, de onde se origina Big Bang, da biologia, da química, enfim. É bem interessante essa série, vale muito a pena vocês verem nesse período de ensino remoto, beleza? Então, quais são os problemas que a gente tinha aqui? Né? Primeiro,
qual é o grande problema do racionalismo? Olha só, se os princípios e as ideias da razão são inatos e por isso universais e necessários, ou seja, universal é que vale para todo mundo e necessário é que tem que ser assim, não pode ser de outra maneira, como explicar que essas ideias que são universais e necessárias elas possam mudar? Então, por exemplo, a própria razão pode mudar o conteúdo das ideias universais. Exemplo, ideia de justiça. Então, Platão, quando falou lá de justiça no livro dele, ele tinha uma concepção de justiça que é diferente da nossa. Olha, mas se fosse uma ideia inata que todo mundo tivesse na cabeça, essa ideia de justiça não tinha que ser a mesma? Olha só, o problema que é isso. E também tem outra questão. A própria razão pode provar a falsidade de uma ideia considerada antes racional. Por exemplo, o Descartes, gente, no livro O Discurso do Método, ele trabalha um pouco de física, até de medicina. Ele fala do sistema circulatório, enfim. Mas a física cartesiana, ela é uma física totalmente errada. E aí, obviamente, quem provou isso foi Newton. Então a gente hoje, vocês não estudam na física Descartes, né? Vocês estudam Newton, por exemplo. Então como é que algo que era inato pode ter mudado? Né? Como é que algo que era inato, universal e necessário provou depois ser falso? Então esse é um problema que os racionalistas têm que enfrentar. Já os empiristas vão enfrentar outro problema. Se a ciência são apenas hábitos psicológicos de associar percepções e ideias, como podemos ter um conhecimento objetivo da realidade? Então, o primeiro problema e esse problema é o que o David Hume lança, é a impossibilidade do conhecimento objetivo da realidade, e se existe essa impossibilidade do conhecimento objetivo, gente, a gente acaba com a ciência, basicamente. E, obviamente, para os empiristas, né, a partir da crítica do David Hume, nem a ciência vai garantir essa objetividade. Se a ciência não é objetiva, ou seja, se ela não vale para todos de maneira indiscriminatória, ela não é ciência, beleza? Então, isso, né, vamos botar a síntese e terminar esse vídeo, né? Racionalismo, toda vez que falar de racionalismo, lembra do conceito de razão e ideias natas. Empirismo, experiência e tábula rasa. Gente, o que essas duas teorias têm em comum? É que as duas são consideradas teorias realistas, ou seja, elas acreditam na existência da razão objetiva. A nossa razão consegue conhecer o mundo de maneira objetiva. O que é isso? Sem que eu interfira com os meus desejos, por exemplo, com as minhas vontades. Eu consigo conhecer o mundo de maneira objetiva. Né? Como é que isso vai ser superado? Vai ser superado com a teoria do criticismo de Kant, que a gente vai ver nos próximos vídeos, com a fenomenologia e com o idealismo. A existência da razão, para os idealistas, a razão é subjetiva. Beleza? A gente vai compreender isso tudo posteriormente. Beleza? Então, origem do conhecimento, racionalismo e empirismo. Lembre-se, racionalismo, razão, empirismo, experiência. A razão, universalidade e necessidade. A ideia de reminiscência em Platão e o conceito de dedução, leis gerais que se aplicam a casos particulares. A experiência, o conhecimento é limitado. Né? A gente tem uma associação de ideias, porque é limitado pelas nossas experiências. Eu não consigo ver, por exemplo, o átomo. Eu precisei, ao longo do tempo, ter um microscópio, enfim, para ver um átomo. E a gente, o tempo todo, tem que associar ideias. E lembrar do conceito de indução. Sai de casos particulares, cria uma lei geral. E aí, a questão da mente é que a nossa cabeça, para os racionalistas, possui ideias inatas. Para o empirista, é uma tábula rasa, é um livro em branco. Beleza, gente? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Valeu!